esperam e a gente aguarda este momento do programa Saúde semanal para vocês, trazendo o que há de melhor em especialistas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Mauro Lopes, que veio do exterior, trazendo todas as tendências mundiais em harmonização facial. Fica aí. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Vital Professional Center, Dr. André com cirurgia do joelho, My Laser depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Então, Dr. Mauro Lopes, direto da viagem, chegou em Passo Fundo, trazendo mais tecnologia, coisas que a gente nem imagina de harmonização facial. E o melhor, atendendo fora, mas a gente vai ter vários blocos para explicar isso. Como é que foi, doutor? Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre essa experiência que eu e a doutora Andressa tivemos. A gente foi participar de um congresso internacional em Lisboa, Portugal. E quando você vai participar de congressos como esse, a gente volta com duas certezas que são legais. Primeira, que a gente está no caminho certo. Isso é muito interessante, a gente saber disso. E o segundo é que a gente sempre tem muita coisa a aprender. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem a aprender. Então a gente participou desse congresso em Lisboa, em Portugal. Foi bem interessante, foi um congresso onde a gente teve a participação de vários profissionais brasileiros, professores de outros países, para a gente poder acompanhar, como eu te disse, se a gente está no caminho certo, o que tem de novidade. E foi muito interessante porque a gente está desenvolvendo um padrão de atendimento em Passo Fundo diferenciado do que às vezes se oferece. Então a gente tem trabalhado muito, digamos assim, com o diagnóstico correto, trazendo o que tem mais de moderno, trabalhando com uma harmonização facial que seja natural. A gente já falou isso em vários programas. Então, se você me perguntar, Mauro, hoje, o que é tendência de harmonização facial a nível mundial? É a naturalidade. Então, a gente teve a presença da doutora Tereza Scarda, que a doutora Tereza Scarda desenvolveu o protocolo Line Skin. Já manda um abraço para ela, porque ela vai ver o programa com certeza, você vai mandar para ela, né? E a gente tem muito orgulho da gente ter feito esses investimentos em cursos com profissionais renomados, que são conhecidos a nível internacional, e ter conseguido trazer essas técnicas para Passo Fundo. Hoje, a Aesthetic Face, através da doutora Andressa Berardi, a gente trabalha com essa metodologia Line Skin, que a gente pode ver na foto, e aí mostrando na próxima foto, a gente consegue ver o que seria o Line Skin. O Line Skin, ele é um protocolo onde a gente trabalha com peelings, são peelings de fenol. Então ele tem que ter um certo controle e um certo conhecimento para poder trabalhar com esse produto, sabendo em qual camada que você está trabalhando, sabendo a maneira que você vai estar aplicando esse produto e principalmente que você tenha todo um controle do pós-operatório desse paciente. Então, esse é um caso de uma paciente que foi feito, né? São dois casos que foram feitos. A região de pálpebra superior e pálpebra inferior, a gente tem, digamos assim, tinha uma limitação muito grande de tratamento nessa região. Na maioria das vezes o paciente já era encaminhado para a cirurgia plástica, para poder remover esse excesso de tecido que a gente tem nessa região. Porém, muitas vezes essa remoção do tecido que está em excesso, ela ficava muito limitada pelo fato também de você ter feito a remoção, mas você também ter uma espessura de pele não adequada. Então, o fenol, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele faz uma agressão nessa pele, que é uma agressão controlada, de modo que você vai ter uma estimulação nova de novos tecidos. E o tecido que vem uma pele como se fosse uma pele de bebê.
É incrível, sabe? Então, assim, a gente já realizou esse procedimento nos últimos 2 meses em cerca de 40 pacientes aqui em Passo Fundo. Todos os pacientes controlados, todos os pacientes satisfeitos. Então, a gente teve a presença da Tereza lá e foi bem legal porque a gente consegue ver que a gente está no caminho certo, a gente está com resultado bacana, a gente conversou com ela, trocou ideias e, né, desejamos prosseguir nesses procedimentos aqui. E tem mais novidades, né, doutor? Mas vamos por partes, porque eu vou segurar a novidade maior para o final. Então, vamos continuar falando então da harmonização. E também tem uma sigla nova aí, PDRN, de novidade. O que é isso, doutor? O senhor não me contou, tá? Ele não contei. Ele segurou. Não contei. Até porque se eu fosse falar o nome do PDRN, que é uma sigla, tu ia ficar bem perdida, né? PDRN. Então, PDRN significa polidesóxido ribonucleotídeos. Então, assim, é um nome muito grande, tá? Mas por que a gente vai falar sobre o PDRN hoje? Olha só, a gente falou sobre a tendência da harmonização facial mundial, que busca o quê? A naturalidade. E o que a gente tinha até um certo tempo atrás? 20, 25 anos, 30 anos atrás. A gente tinha harmonização facial, digamos, definitiva, feita com o quê? Com o PMMA, tá? Que é o polimetilcrilato, que é um produto que a partir do momento que você coloca ele, você harmoniza, mas você não pode retirar esse produto. É o preenchimento que a gente fala. É o preenchimento. Vamos fazer preenchimento, vai esse PMM. O preenchimento antigo, há 20 anos atrás. Hoje a gente tem o ácido hialurônico que eu posso remover a hora que eu quiser. E o PMMA, o que acontece? A gente, com o passar do tempo, embora tenha tido evolução desse produto, muitas vezes você tem um deslocamento desse produto. Então eu coloco numa região, daqui a pouco esse produto está em outra região. E a gente tinha toda essa limitação. Então, como a gente está buscando naturalidade, a gente está buscando produtos que, digamos, que sejam o mais compatíveis possível com o nosso corpo, o PDRN, ele é uma tendência mundial, uma das coisas que a gente está trazendo para Passo Fundo, tá? Esse produto, você não imagina de onde ele é extraído. Não sei mesmo. Não imagina, eu também não. Só de um DNA. Já pensei, DNA do quê? DNA do quê? Aí que tá a pergunta, tá? Ele é extraído do DNA do salmão. O salmão, peixe? Salmão, peixe, tá? Então, assim, a pesquisa na harmonização facial, ela não para, né? Cada vez mais aumentando, e foi descoberto que o DNA do salmão tem uma compatibilidade muito grande com o DNA humano. E aí observou também sobre a textura, né, do salmão, e essa textura, digamos, de pele, de couro que o salmão tem. E aí foram pesquisar por quê. E aí observaram que através do DNA do salmão a gente tem essa compatibilidade. Então esse produto, ele foi desenvolvido através do DNA do salmão. Então, assim, no Brasil a gente estava esperando liberar a Anvisa desse produto, tem todo um processo de reconhecimento. Eu já tinha essa informação faz tempo, né? A gente estava louco para adquirir o produto. Então o que acontece? O PDRN, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um preenchimento natural. E vamos voltar daqui um pouquinho para dar sequência a essa fala, porque me interessei muito.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. De programa Saúde é dia de trazer novidades e a nossa cadeira cativa, sofá cativo, é o Dr. Mauro Lopes, que veio de fora, veio de Lisboa, fez atendimento em Bruxelas, que vai contar no último bloco, e ele estava falando sobre PDRN, DNA do salmão. Exatamente, produto totalmente natural, produto que vai buscar, digamos assim, aquela tal fonte da juventude que a gente procura tanto. Então você vai conseguir fazer um preenchimento natural do paciente, você vai ter um estímulo de colágeno, você vai ter um rejuvenescimento dessa pele de uma maneira muito natural, sem pesar, sem ter excesso. Esse é um caso de antes e depois, utilizando o PDRN. Então a gente trouxe para Passo Fundo essa grande novidade, já está disponível na Aesthetic Face para quem deseja fazer. Todo mundo deseja fazer esse procedimento, então isso é bem interessante. E aí, a gente teve muito sucesso esse mês, Lívia, através da colocação dos procedimentos onde a gente usa equipamentos, que também, falando sobre tendência mundial, uma da tendência mundial é a utilização de equipamentos para você potencializar os seus resultados na harmonização facial. Então a gente teve 2 dias aqui em Passo Fundo. O primeiro dia que a gente teve foi um dia sobre o Endolift, tá? Na próxima foto a gente vai ver que a gente já tem 2 datas abertas em outubro. A data do dia 27/10 está praticamente fechada, tá? E a gente tem o dia 30/10. E aí a gente vai reforçar um pouquinho na próxima foto ali, tá? Para falar um pouquinho sobre o que é o Endolift. Então, o Endolift, a gente está conseguindo resultados maravilhosos no sentido do que? Combate à flacidez. Então, ele pode ser utilizado, nesse caso, a gente está utilizando na região de pálpebras, na região de contorno mandibular, na região de papada. Os resultados são fantásticos porque a gente insere essa fibra, que é uma fibra onde a gente vai ter um laser ali. E esse laser, ele vai estar fazendo o quê? A retração desse tecido, estimulando a formação de colágeno desse tecido e também promovendo a queima de gordura em regiões específicas. Então a gente trabalha com potências diferentes, se eu quero queimar a gordura ou se eu quero estimular a formação de colágeno. O mais interessante, a gente já consegue ver um resultado imediato. Quando a gente termina o procedimento do paciente, a gente fotografou, a gente filmou o paciente, a gente já consegue sentir que muda a textura. Aí a pessoa vendo as imagens, doutora, ela pergunta, mas eu acho que dói muito, como é que é isso? Como é que é a preparação? O senhor poderia falar pra gente? O paciente está tranquilo no procedimento. Sim, ela nem se mexeu ali, olha. Todo o procedimento que é feito com Endolift, a gente coloca um anestésico diluído para poder fazer dar esse conforto para o paciente. O paciente não sente dor alguma, tá? Alguma. É muito confortável. O pós-operatório é um pós-operatório confortável. Alguns pacientes podem ficar um pouquinho mais roxinho, pode ter um pouquinho de edema, que é normal, mas assim, o resultado que a gente tem imediato vale muito a pena. E também vale frisar que o resultado final desse procedimento é 90 dias. Então, dá uma olhadinha nos resultados que a gente tem. Eu mostrei rápido, a parte facial, né? É rápido. Vamos dar uma olhadinha nos resultados que a gente tem na parte corporal. Confira para mim aqui, ó, resultados faciais, onde a gente faz o contorno e a gente tem, ó dá uma olhada nesse resultado. Esse é um pós-imediato. Esse é um pós-imediato, ó. Olha a flacidez que a gente tem na região de pele. Que ela tem. Isso. Nossa, doutor. É impressionante. Isso mesmo. É imediato. Aí você pensa... Mesmo que eu acho assim que eu não tenho colágeno direito na pele, porque eu fico pensando, às vezes a pessoa tem uma alimentação melhor que a minha, vai ser mais beneficiada. Mas aí você vai estimular, né? Você vai trabalhar em camadas da pele. Como a gente falou nesse sentido de você fazer uma agressão, o tecido vai ter que dar uma resposta a essa agressão que é controlada e você vai ter um estímulo de colágeno. Então, nesse caso, já é imediato, é fantástico. Não há nada, Lívia, que hoje, para essa questão de flacidez, que supere o resultado que o Endolift está dando pra gente.
gente. A gente demorou muito para poder ter esse procedimento no Brasil. A gente teve outras alternativas que a longo prazo a gente foi fazendo alguns acompanhamentos, a gente não ficou satisfeito com o resultado e a gente, assim, sinceramente, a gente só oferece para o nosso paciente aquilo que a gente confia e aquilo que a gente acha que vai dar certo. E não faz curso pela internet, né, doutor? Não, Vocês vão logo com os melhores. Logo com os melhores e trazendo para Passo Fundo o que há de melhor. Dá para dar uma olhadinha nas próximas fotos, porque além da parte facial, nossa, a gente tem a parte corporal. Tá chegando o verão. Tá chegando o verão. O verão tá aí, né? A parte corporal. Apenas uma sessão tá escrito. Apenas uma sessão. Lipólise, quebra da gordura. Então, lembra que eu falei que ele tem o estímulo de colágeno. Sim. E tem também a lipólise, que é o quê? A quebra dessa gordura, diminui a gordura. Então, nesse caso foi feito na região abdominal do paciente, um pouquinho na região das costas. E esse é um resultado. Que fica a dobrinha, todo mundo tem uma dobrinha atrás. Agora não vamos ter mais. Esse é um resultado após 15 dias do procedimento. Nossa, é muito rápido. É rápido, porque quando a gente vai trabalhar em relação à gordura, essa fibra, né, esse laser, ele vai praticamente queimando a gordura. Tu vai sentindo barulhinhos assim, sentindo a queima dessa gordura, que é uma queima no momento que está acontecendo. E ali abdômen, doutor, dá para fazer, por exemplo, no culote, que a gente não gosta também? Culote, abdômen, gordurinha aqui. Interno de perna, interno de braço. Interno de coxa, interno de braço, aquela gordurinha do tchau aqui. Ai, eu odeio. Sabe? Então, todos esses procedimentos podem ser feitos, a gente tem tido resultados fantásticos, né? Eu tô falando de resultados com 12, ou seja, 15 dias. Não precisa fazer aquela lipo que a gente diz vai entrar pra faca, que é tão perigosa. Então, vai ali e faz o procedimento na estética. São casos que o paciente também tem que alinhar a expectativa, né? Então, tava até falando com o Bertotti hoje, depende da expectativa do paciente. Tem casos que, né? Tudo que eu trago aqui pra vocês, a gente nunca quer fugir da cirurgia plástica. Não é isso o objetivo. Tem casos que são cirúrgicos, mas tem muitos casos que você consegue um efeito bacana sem ter necessidade de ser submetido a um procedimento cirúrgico. E no próximo bloco a gente vai ver a questão que ele não queria falar antes sobre Bruxelas, atendimento. Vamos falar. Mas eu preciso tirar do doutor pra gente. Até mais. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde. Eu vou agradecer já aos nossos patrocínios, porque eu tenho que tirar o máximo de informações desse doutor aqui do meu lado. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, harmonização e estética facial, Vital Profissional Center,
Dr. André com cirurgia do joelho, My Laser depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor Lavian, a gente falou no programa antes da sua viagem. Como é que foi? Como está sendo? Legal. Também um dos vilões, a gente falou sobre a flacidez, né, da região de pálpebra superior e inferior. Um dos grandes vilões que a gente também tem nesse cuidado com a pele é o melasma. Que eu tenho? Muita gente tem melasma e vai... Por várias coisas, né? Vai e volta, faz tratamento. Hoje, está falando sobre tendência mundial. Uma das grandes... um dos grandes protocolos que a gente tem para o tratamento do melasma é através da aplicação do Lavian. E o Lavian, a gente teve uma data cheia em setembro, e agora já tem uma nova data, dia 26/10. Então, 27 a gente tem, que já está quase cheia. O Endolift. Dia 26/10 a gente vai ter o Lavian. Que adeus melasma. Adeus melasma, adeus manchinhas na pele. É aquilo que eu falei no outro programa, é o efeito bebê glow. Aquela pele de boneca, aquela pele de bebê, ele fecha os poros, ele fecha até os pra poros. Maquiagem que a gente faz é tão ruim. Ele trabalha em relação à cicatriz de acne, ele tem resultado para cicatriz de acne, ele deixa a pele lisinha. O que a gente tem feito? Os jovens estão apanhando com a pele, doutor, então é importante com aquelas espinhas que fica feio depois, né? Então a gente sabe que a pele ela tem relação com a parte genética, tem a relação com a parte da alimentação, né? Tem efeitos da poluição, vários efeitos que acabam prejudicando a pele. Dá para ver no vídeo como que funciona o Lavian. O Lavian ele é um laser também, mas ele é um laser que ele vai agir a nível superficial ali da pele. Dor, doutor, para aplicação, tem? Então, o paciente ele vai chegar 30 minutos antes do procedimento, a gente aplica um anestésico tópico, não é um anestésico infiltrativo, como no caso do Endolift. É um anestésico tópico, mesmo anestésico que usam para poder fazer tatuagem, vai dar um confortozinho para o paciente, às vezes vai sentir alguma, digamos assim, uma fisgadinha, alguma pegadinha. Do laser. Do laser, tá? E aí a gente vai exatamente nas camadas que a gente precisa. Então, a diferença do Lavian para outros tratamentos em relação ao melasma, porque você age exatamente na camada que você precisa. O melasma, ele tem características que ele pode estar posicionado em diferentes camadas da pele. Esse já vai na camada correta. E o efeito também é um efeito muito bacana, vai dar, digamos assim, inicialmente um efeito como se fosse um peelingzinho, pode acontecer de ter uma descamaçãozinha desse paciente. Sabe aquele efeito como se você tivesse feito uma esfoliação? É isso que vai acontecer. Então é mínimo, tá? Também. Então a gente tem um protocolo, o ideal assim, é que seja feito um protocolo, diferente do Endolift, que você faz uma aplicação e você pode repetir a aplicação só depois de 90 dias ou 180 dias, o Lavian pode ser feito a cada 30 dias. Tá. Como que a gente tem trabalhado? E quem está assistindo o senhor, doutor? Eu quero fazer o Endolift e quero fazer o Lavian. Pode ser feito os dois. Porque eu queria ver qual faria primeiro, porque o senhor sempre trata a pele da pessoa, né? Pode ser e feito vai fazendo um protocolo mesmo. Então, por isso que é bom a gente fazer o diagnóstico do que o paciente precisa. Né? Essa consulta presencial, ela é fundamental. Às vezes as pessoas querem fazer consulta online, manda mensagem pelo Instagram, mas estar presente na clínica é totalmente diferente. São camadas diferentes, são funções diferentes. Um vai o quê? Um vai trabalhar em relação à mancha, poro, trazer uma pele, né, mais jovem. Então é um procedimento que, digamos assim, tem uma aplicação para quem já está com uma pele boa, com uma flacidez controlada, porém tem manchinhas que quer deixar essa pele lisinha, diferente do Endolift, que é quem já perdeu sustentação, já perdeu colágeno, aí são aplicações diferentes. Então a gente tem o laser trabalhando, ele pode ser colocado onde você tem essas manchinhas. É super interessante também, resultado muito bacana, protocolo ideal, fazer 3 sessões a cada 30 dias, a gente vende ou por sessão ou vende por protocolo. E Bruxelas? Bruxelas a gente vai falar sobre a novidade. A gente aproveitou a nossa viagem, né, para Lisboa. A gente teve um convite para poder atender em Bruxelas, capital da Bélgica. A gente passou 2 dias lá em atendimento, em parceria com uma clínica, que inclusive é de uma amiga que a gente fez. A gente pode ver ali, eu e a doutora Andressa lá em Bruxelas. Na clínica, que tem todo um formato diferente também. A clínica, ela tem uma configuração, pode ver na próxima foto ali, uma configuração toda diferente
diferente do que a gente tem aqui no Brasil de clínica. A gente até se assustou porque, assim, é um ambiente muito acolhedor, descontraído, descaracterizando aquela sensação que você está em uma clínica, né? Então o paciente fica à vontade, o paciente se sente em casa, muito bacana. Então nós tivemos dias de atendimento lá, a gente vai voltar, a gente teve um convite para voltar. Tem fotos ali, doutor? Oi? Tem fotos de atendimento ali? Tem a foto da doutora Andressa atendendo, né? A gente fez vários procedimentos, a comunidade brasileira em Bruxelas é muito grande, são 50 mil brasileiros em Bruxelas e a gente está com essa parceria. Isso para nós é muito bom. Primeiro porque o reconhecimento, né, do nosso trabalho, saber que a harmonização facial, não do Mauro, da Andressa, está boa, mas que a harmonização facial do Brasil, né, está boa e você está levando procedimentos que são executados aqui no Brasil para outro país. E o senhor pode contar? Se não ia contar, já vou falar que em novembro o senhor já está lá de novo? Em novembro a gente vai voltar, já tem esse convite, em novembro a gente já vai voltar, já tem paciente agendado, já tem paciente esperando, já tem indicações de quem foi atendido por nós esse mês que está aguardando o nosso retorno. Então podemos fazer PDRN, Lavian, Endolift e o Line Skin também, né? E Line Skin. Então, ó, você que estava pensando em tirar aquela gordurinha da pálpebra e passar vários dias, né, doutor, com aquele corte, não pode trabalhar, tem. Faça uma avaliação, veja se tem indicação e a gente pode estar oferecendo o Line Skin, Endolift, outros procedimentos que a gente trouxe para Passo Fundo. A gente não tem dúvida, por isso que a gente tem essa parceria tão forte, né, doutor? Mais um programa lindo, ótimo, trazendo novidades mundiais pra gente. Então é Passo Fundo no cenário brasileiro e no exterior com o doutor Mano Lopes. Mensagem final, doutor? Mensagem final é que a nossa clínica está de portas abertas para quem deseja conhecer todas essas tendências que trouxemos para cá. Aesthetic Face. Passo Fundo. Doutor, muito obrigada e até a próxima semana.